Nós convidamos aqui a Ana para conversar conosco sobre o Eurípides Bassanufo. Colocamos aqui o Hospital Esperança, mas, na verdade, é o Sanatório Esperança. Acho que a Ana vai esclarecer isso para a gente, né? E ela, como trabalhadora e expositora da Casa Espírita Eurípides Bassanufo, que fica na Taquara, no Rio de Janeiro, vem nos trazer algumas informações sobre essa obra grandiosa do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que trata dessa questão, e a gente queria também um pouco mais dessas informações para os nossos irmãos. Então, eu vou passar a palavra para a Ana, para que ela possa iniciar esse nosso ciclo de palestras, e nós vamos ficar aqui, eu e o Marcos Júlio, acompanhando o trabalho de você, Ana. Fique à vontade, querida. Muito obrigada, Dora. Eu acho que eu estou pronunciando certo, né, Dora? Isso. Então, queridos amigos, é uma alegria muito grande trazer um pouquinho das informações que a gente tem sobre o Sanatório Esperança. E sanatório, porque a construção dele é em meio à natureza. E aproveita, né, os fluidos da natureza para os tratamentos que são feitos naquele que nós chamamos aqui de hospital, né? E a gente vai começar falando um pouquinho de tia Eurípides, como a gente chama aqui, né, na nossa casa. Eurípides é um espírito de alta envergadura, segundo Chico Xavier, da esfera crística. Então, é um espírito que, com certeza, nos trouxe um aprendizado imenso. E eu costumo falar, espíritas, temos algumas falas muito repetitivas, né? Quando a gente diz que a gente segue o exemplo de Jesus, que nós queremos ser como Jesus, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe a distância entre nós e Jesus, e aí, quando a gente percebe que essa distância é muito grande, a gente acaba recuando. E eu uso essa fala para dizer que de Jesus nós temos desenhos, de Eurípides nós temos fotografia. Ou seja, Eurípides é um espírito que esteve conosco, é do nosso tempo, né? Talvez alguns de nós tenhamos passado um bom tempo com ele, né? Quem sabe? Não faz tanto tempo assim, né? Porque Eurípides nasceu em 1880 e desencarnou muito jovem ainda, né? Em 1918. E eu não vou dizer para vocês o ano que eu nasci, né? Porque isso é irrelevante nesse momento, mas eu acho que já dava até um tempinho, né? De voltar, né? Para fazer aquilo que nós não fizemos. Eurípides Bassanufo, quando encarnado, tinha faculdades mediúnicas admiráveis. Se a gente consultar o livro dos médiuns, nós vamos ver que Eurípides tinha todas as faculdades mediúnicas, algumas raras, de corporeidade, raro. Né? E como nós temos como patrono Eurípides Bassanufo, nós conhecemos muitas histórias dele, muitas experiências fantásticas, e isso só faz aumentar a nossa admiração. Mas Eurípides Bassanufo, a história do Sanatório Esperança, ela começa um pouquinho atrás. Basicamente, ela começa... Eu peço até perdão a vocês se algum barulho externo nos atrapalhar, mas trabalho pela internet, a gente não tem como evitar, né? Eurípides começa... Esse trabalho de Eurípides começa em Uberaba, no Sanatório Espírita de Uberaba. E por que a gente diz que começa lá? Porque nós tivemos como diretor lá do
do Hospital Espírita de Uberaba, o doutor Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira, que era psiquiatra, que era materialista, que era ateu, quando convidado a fazer parte, né, da direção desse sanatório, aceitou o convite, mas trabalhou de acordo com a ciência, homem de ciência que era, e por não ter religião, seguiu, né, fielmente, né, a ciência. Ele, como psiquiatra, fez um grande trabalho. Ao lado de Dr. Inácio Ferreira, que foi, inclusive, uma das fundadoras, né, do Sanatório Espírita de Uberaba, a gente encontra a Dona Maria Modesto, uma senhora admirável, que trabalhava no sanatório com uma técnica um pouquinho diferente. Enquanto o doutor Inácio era pura ciência, Dona Maria Modesto fazia um tratamento com os doentes daquele sanatório através de passes e preces, que nós conhecemos como fluidoterapia. Doutor Inácio olhava aquilo, respeitava, mas não se envolvia. Só que, depois de um ano de trabalho ao lado de Dona Maria Modesto, ele começou a observar que os pacientes que também passavam pelo tratamento da fluidoterapia, né, com a Dona Maria Modesto, tinham uma melhora significativa. E então, conversando com ela, ela teve a oportunidade de dar a ele o Evangelho segundo o Espiritismo, para que ele lesse. Junto, deu também o Código Penal, o nosso Código Penal brasileiro. E por quê? Para que ele pudesse analisar a lei humana e fizesse a comparação com as leis divinas contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E fizesse a comparação com as leis divinas. Eu acho que está dando eco. Evangelho segundo o Espiritismo. E fizesse a comparação. Acho que agora foi. E então, depois de ler esse material e de ter a comprovação, né, através do trabalho dela, o doutor Inácio finalmente se rendeu, né, eu não diria encantos da doutrina espírita, eu diria da verdade da doutrina espírita, que nós já entendemos que não temos duas vidas, não temos dois planos, nós somos unidade, né? Então, quando a gente muda de cidade, a gente não deixa de ser quem a gente é. Quando a gente muda de plano, também não. A diferença é que essa nossa mudança pode ser para um lugar muito bom ou muito ruim. E isso vai depender da nossa conduta, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre Dona Maria Modesto, para que a gente entenda o começo desse trabalho. Dona Maria Modesto era católica de nascimento, tá? Se casou muito jovem e logo depois do nascimento da primeira filha dela, ela começou a apresentar alguns desequilíbrios, alguns sintomas de perturbação, tendo desmaios, né? E o marido dela procurou todos os tratamentos possíveis na época, através da medicina, e não conseguia ajudar a esposa. Até que, a conselho de um amigo, ele conversando com o amigo, falando da situação, esse amigo aconselha ele a levar a Dona Maria Modesto até Eurípides Barçanufo, em Sacramento.
E falando em sacramento, né, a nossa doce sacramento, aonde nós entramos e sentimos o perfume de Eurípides, a cidade inteira, a gente sente a presença de Eurípides. Antes de conhecer Sacramento, um amigo disse que quando a gente estava entrando na cidade, a gente tinha claramente a sensação de estar passando por um portal. E eu achei um exagero desse meu amigo, né? Carioca é meio exagerado, né? E aí mas será, gente? Até que nós fomos conhecer Sacramento, e é impressionante. A gente sente, né? E quando a gente entra, a gente sente o perfume de Eurípides. E então, o marido de Dona Maria Modesta levou ela até Eurípides, né? E Eurípides Bassanufo, que já fazia um trabalho voltado, né, para esses distúrbios, essas perturbações, que ele já espírita sabia que eram de ordem obsessiva, quando começou a tratar de Dona Maria Modesto, né, porque percebeu claramente que ela estava sendo vítima, né, de obsessão. Ele começou a tratar ela com passes, preces, com cultos, e Dona Maria Modesto teve realmente uma melhora muito grande. E aí se descobriu, através desse encontro, que ela era médium. Sendo médium, qual é o conselho de Eurípides Bassanufo? É como o presidente da nossa casa aqui no Rio de Janeiro. Está doente espiritualmente? Está com a mediunidade à flor da pele? Quer trabalhar mediunicamente? Vamos descascar legumes? Vamos fazer sopa para doar para os nossos irmãos? Eurípides sempre aconselhou, como parte de qualquer tratamento, o trabalho no bem. E então, Dona Maria Modesto começa a trabalhar. Ela volta para a cidade dela, que era Belo Horizonte, né? E ela começa a trabalhar na casa dela, tá? Começa a atender, a dar receitas mediúnicas e vai, através dos espíritos amigos, tratando de todos os irmãos que chegam até ela. Ela funda o Pronto Socorro Bezerra de Menezes, em Uberaba, onde 3 vezes por semana aconteciam reuniões de desenvolvimento mediúnico. Ela era passista, né, médium de cura, né? Então, com a imposição das mãos, ela fazia esse tratamento. Na inauguração do Centro Espírita de Uberaba, aconteceu um fato muito, muito curioso. Através da psicofonia, ela recebe uma mensagem mediúnica e o espírito que assina é ninguém mais, ninguém menos que Ismael. E então, será que é Ismael mesmo? Ela então envia essa mensagem para o Rio de Janeiro, para a Federação Espírita, para que a Federação Espírita possa dar veracidade. E é confirmada. A mensagem é de Ismael. Por aí a gente pode ver que tipo de espírito, né, foi Dona Maria Modesta enquanto encarnada. E ela prestava assistência a várias frentes. Todos aqueles que chegavam até ela eram atendidos em suas necessidades. Ela promovia o Natal dos pobres, ela atendia as pessoas, ela ia até a casa das pessoas atender. Ela fundou um lar espírita para amparar as crianças e as mãezinhas solteiras, cuidava de todos. Tem um fato muito curioso, que quando ela desencarnou,
né? Ela desencarnou aos 65 anos de idade na casa da filha dela. O marido dela se encontrava em outra cidade. E aí, quando foram até ele dizer que ela tinha desencarnado, receberam dele a seguinte resposta: sim, ela veio ao meu encontro e me informou que tinha desencarnado. Então, essa senhora, né, que era uma dama da sociedade, né, de alto poder aquisitivo. Então, ela apesar de ter recebido essas condições materiais favoráveis, né, nessa encarnação, como espírito evoluído que era, nunca deixou de olhar para o outro com o olhar de Jesus, né? Então, Dona Maria Modesto realmente foi assim, não só braço direito do doutor Inácio, como trabalhadora com o Eurípides, né? Um espírito realmente que deixou um exemplo imenso para a gente. Um dos exemplos bacanas que ela deixou para a gente foi num momento do aniversário dela, um dos aniversários dela, ela já estava sendo muito rejeitada pela sociedade, né, em que ela vivia, porque eram pessoas que não entendiam ela ficando com pobre, fazendo toda aquela movimentação de caridade, né? Então, ela perdeu muitos amigos por conta disso, por ter abraçado a doutrina espírita. Então, num dos aniversários dela, ela recebe um vaso de porcelana caríssimo, numa embalagem maravilhosa, né? E quando ela abre o presente, ela vê que dentro do vaso tem esterco. A amiga que mandou era uma ex-amiga naquele momento. Ela guarda o presente recebido. Algum tempo depois, um ano depois, essa amiga que enviou esse presente para ela estava aniversariando. E Dona Maria Modesto manda um buquê de rosas lindíssimos de presente para essa amiga, com o seguinte bilhete: receba esse presente com todo carinho. Essas rosas lindas foram cultivadas com o presente que você me enviou no meu aniversário. E mais votos de felicidade, de saúde. Nós, espíritos imperfeitos, diríamos que foi uma doce vingança, né? Uma doce vingança. Mas um espírito como Dona Maria Modesto não se vinga de ninguém. Muito pelo contrário. Ela dá para a gente um exemplo muito grande. Seja o que for que a gente receba, seja o que for, que a gente possa transformar em coisas boas e não apontar o dedo, não criticar aquele que no momento está equivocado e tendo atitudes erradas. Porque se a gente quer que a nossa doutrina seja cada dia mais respeitada, nós temos que exemplificar. Só através do exemplo é que a gente pode fortalecer a nossa doutrina. E aí, a gente falando de exemplo, a gente volta para Eurípides. Eurípides diz para Dona Maria Modesto: você está curada, volta, vai trabalhar no bem. Você tem uma missão. Você tem uma missão. A missão era a fundação do Sanatório Espírita de Uberá. Eurípides desencarna e no plano espiritual ele continua recebendo aqueles doentes que ele tratava aqui, alguns em condições muito, muito sofridas, muito difíceis, e ele se compadece desses companheiros e pensa: o que eu posso fazer aqui e agora? Então, ele envia, através de Agostinho de Hipona, que já era um espírito que trabalhava com ele aqui, quando ele estava encarnado, ele pede
que Agostinho de Hipona leve até Jesus um pedido. Ele gostaria de construir um nosocomio espiritual especializado em loucura, que pudesse receber aqueles que faliram no serviço dignificante e restaurador dos ensinamentos de Jesus. Um lugar para tratar os irmãos adoecidos e prepará-los para futuras encarnações. Foi permitida a edificação desse refúgio e abrigo espiritual. No prefácio do livro Tormentos da Obsessão, a base desse estudo, Manuel Filomeno de Miranda escreve o seguinte: nesse nosocomio espiritual encontram-se recolhidos especialmente pacientes que foram espiritistas fracassados, graças à magnanimidade do benfeitor Eurípides Barçanufo, que o ergueu, dando-lhe condição de santuário para a saúde mental e moral, e o administra com incomparável abnegação, auxiliado por outros dedicados servidores do bem e da caridade. Então, a partir do momento em que Eurípides disciplinadamente pede a Jesus e tem a permissão de construir esse espaço, ele começa a obra dele. Quais são os pacientes desse sanatório? Médiuns levianos, que desrespeitaram o mandato de que se fizeram portadores. Divulgadores descompromissados com a responsabilidade do esclarecimento espiritual. Servidores que malograram na execução de graves tarefas de beneficência. Escritores equipados de instrumentos culturais que deveriam plasmar imagens dignificadoras e que descambaram para discussões estéreis e agressões injustificáveis. Corações que se responsabilizaram pela edificação da honra em si mesmo, abraçando a fé renovadora, e delinquiram. Mercenários da caridade belícola, agentes da simonia, troca do bem espiritual pelo material do cristianismo restaurado. Esses são os principais. E talvez nós possamos nos encontrar em uma dessas doenças. Precisamos ter humildade, né? Para nos avaliarmos, né? Então, se eu estou aqui falando hoje, eu estou assumindo uma responsabilidade. Se essa responsabilidade ela não estiver baseada no exemplo do Mestre Jesus, na verdade que a doutrina espírita nos traz, com certeza eu serei uma das pacientes do Sanatório de Esperança. E eu digo sempre que vou ser muito grata se tiver um leito para mim, porque ainda não me sinto digna, né, de ser recebida por Eurípides Barçanufo. Mas quem sabe, né, trabalhando um pouco mais, a gente não consiga, né? Então, Eurípides construiu o sanatório. São blocos, vários blocos, né? Se eu não estiver enganada, são vários blocos, cada um com 5 andares de enfermarias, né? Aonde eles fazem todo o trabalho que é necessário para o atendimento a esses companheiros. Eurípides montou uma equipe com psiquiatras, psicólogos desencarnados, psicoterapeutas, estudiosos da alma, paramédicos, especialistas em sexologia, porque nós sabemos o comprometimento, né, do sexo mal entendido na nossa encarnação, que em muitos casos, né, é um processo obsessivo bastante sério. E ele atende a delírios graves, possessões de longo porte, consciências autopunitivas,
desesperos por conflitos íntimos, fixações mórbidas, hebetação mental, ou seja, qualquer coisa ligada, né, à mente, que é o nosso centro, são tratadas nesse hospital. Nesse livro, a gente tem a informação de que muitos pioneiros nos estudos da mente humana, como Freud, Mesmer, Pinel, Jung, vão até o Sanatório Esperança para encontros, para reuniões com a equipe de lá, para que possam estudar juntos e descobrirem novas técnicas de tratamento para esses nossos irmãos, tanto encarnados como desencarnados. Porque no Hospital Esperança também se faz um trabalho de preparação desses que passaram por lá, né? De preparação para futuras encarnações. Então, quando hoje a gente vê um jovem psiquiatra, um jovem psicoterapeuta, né, um jovem estudioso da mente humana, da alma humana, a gente fica se perguntando, será que ele não foi preparado lá com a equipe de Eurípides, né? E por isso ele está aqui trazendo tantas inovações que às vezes nós temos até dificuldade de entender, né? Como o Marcos fala, os jovens, né? Os espíritos da nova era que estão chegando aqui, preparando a base da regeneração, né? Então, quantos não deverão ter passado, né, pelo sanatório, nesses cursos preparatórios, né? Dora, me perdoa, eu não marquei o tempo. Quanto tempo eu tenho? Você fica tranquila, você agora aqui está, vamos dizer, com 26 minutos de fala. Você ainda tem Eu estou com aí quase 26 esse minutos. tempo de fala. Tá, então eu tenho mais de 24 minutos, né? Isso. Sim, com certeza. É isso. Então, no Sanatório Esperança, os tratamentos feitos nas enfermarias são tratamentos muito, muito curiosos. Os nomes são muito curiosos para nós. Musicoterapia. É fantástico, né? E aqui a gente fala muito, né? A minha filha, ela participa ativamente do movimento espírita, né? E com a música, ela trabalha com a música. E hoje eu queria até ter trazido ela para cantar uma musiquinha de Eurípides para a gente aqui, mas ela está num outro evento, então não pôde estar aqui com a gente. Mas a gente fala sempre que a música, quando tocada aqui, e olha que a qualidade da nossa música, em relação ao plano espiritual, é só um barulho, né? É um barulho complicado. Mas quando a gente aqui trabalha com a música e coloca nessa música o nosso coração, o amor pelo trabalho, né? E lembramos da nossa responsabilidade com a espiritualidade que nos envolve, as notas, os sons, eles atingem altas esferas, chegam até o hospital, até o Sanatório Esperança, e contribuem com os trabalhadores daquele abrigo de amor, nos tratamentos que são oferecidos lá. Um outro tratamento que é feito lá é pré-terapia. É um tratamento todo voltado para a sintonia, né, com o mais alto. Porque a prece, ela alcança uma dimensão que nós ainda não temos a capacidade de medir. Mas, quando nós nos conectamos com o alto, nós também podemos contribuir com esses trabalhadores, porque nós não estamos fora do Sanatório Esperança, nós não estamos fora do plano espiritual, nós não estamos à margem desse trabalho.
principalmente nós, que temos como patrono Eurípides Barçanufo, que está à frente desse hospital, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, ele é muito grande, mas não é para botar medo na gente, não. Então vou correr de Eurípides, porque Eurípides não é fácil. Não é para correr, não. Corre em direção a ele. Corre em direção a ele. Porque Eurípides, quando a gente se compromete com Eurípides, e o nosso companheiro meu e do Marcos lá da casa diz que nós temos carteira assinada com Eurípides. Quando nós entregamos a carteira para Eurípides assinar, nós assumimos um compromisso muito grande. Então, quando a gente fala aqui do sanatório, nós não estamos falando de uma coisa à parte, nós estamos falando de um trabalho com o qual nós podemos e devemos contribuir através da nossa prece, das nossas vibrações de amor, né, da nossa consciência dentro dos trabalhos que nós fazemos. Então, nós não estamos do lado de fora de nenhum trabalho em que Eurípides esteja presente. Então, além desses dois tratamentos, que nós podemos, né, através da música, nós podemos ajudar, já temos condição. Da prece, também já temos condição. Mas tem um terceiro tratamento que é muito interessante. Chama-se amor-terapia. Aí já complica um pouquinho para o nosso lado, né? Porque amar de verdade, né? Como Jesus nos ensinou, ainda está um pouquinho difícil para a gente. A gente ama muito o filho, a mãe, o pai, né? Ali é fácil amar. Mas quando a gente fala de amor, esse amor, a gente fala daquele amor que o Evangelho cobra da gente. E o Evangelho tem duas cobranças muito sérias quando fala de amor. Amar teu próximo como a ti mesmo. Opa, complicado. A gente põe o eu na frente, né? Amar os vossos inimigos. Olha aqui. Que o outro puxão de orelha que o Evangelho nos dá, não é? Então, como doar amor para ajudar essa equipe no plano espiritual? Nós temos uma infinidade de desafios o tempo todo. Nós também abrimos espaço frequentemente para processos obsessivos. Nós sintonizamos com espíritos em sofrimento, ainda enganados, e isso tudo faz com que nós enfraqueçamos. O trabalho que o Hospital Esperança, que o Sanatório Esperança faz de fortalecimento, né, de reconhecimento das próprias faltas, né, das tendências que ainda mantemos, né, o trabalho que o Sanatório Esperança faz, com certeza chega até nós, que precisamos, através do estudo e do trabalho, nos reconhecermos, nos transformarmos e, da melhor forma possível, viajarmos quando acabar o nosso tempo aqui, né? Então, nós que temos Eurípides à frente desse trabalho, precisamos realmente mudar as nossas condutas, né? Quando a gente falou lá na frente que Eurípides tem no Sanatório Esperança uma equipe muito bem preparada, que é o doutor Inácio Ferreira, que é a dona Maria Modesto Cravo, né? O Manuel Filomeno de Miranda é um frequentador do sanatório, né? Ele, inclusive, para trazer esse livro, Tormentos da Obsessão, ele fez um estágio de 1 mês lá, acompanhando todo o trabalho que é feito, né,
naquele lugar e traz para a gente, nesse livro, depoimentos bastante significativos. E, inclusive, depoimentos que a gente acaba se encontrando neles. A gente lê condutas ali que a gente fala assim, meu Deus, eu ainda faço isso. Então, ler esse livro é também uma forma da gente se reconhecer e falar, opa, peraí, alguma coisa tem que mudar, eu preciso mudar. Então, os depoimentos desse livro, eles são importantíssimos. Então, é uma dica, né, que a gente dá aqui. Leiam esse livro, leiam com calma, leiam várias vezes, marquem, né, as partes que te tocam mais profundamente. Ele é um manual muito interessante para nós, que somos trabalhadores da seara de Jesus, ou pelo menos tentamos ser o melhor possível. Para nós que somos médiuns, para nós que somos expositores, para nós que somos dirigentes de casa espírita. Então, e quando a gente fala dirigente de casa espírita, a gente fala, mas dirigente de casa espírita também? Sim, sim. E principalmente, por quê? Vocês assumiram um compromisso muito grande, gente. O contrato de vocês tem cláusula demais. E nós sabemos de todas as dificuldades. Porque quando você é dirigente de uma casa espírita, você está comprometido 24 horas por dia com os 2 planos da vida. Cada um que atravessa o portal de uma casa espírita, seja volitando, seja andando, seja carregado, é responsabilidade sua. Lá no Sanatório Esperança, e olha que observação interessante, não é Sanatório Espírita Esperança. Porque esse sanatório, ele não foi criado para receber só espírita. A gente fala de Eurípides Barçanufo, Doutor Inácio, uma série de nomes, né, que nós temos dentro da nossa doutrina, mas não é um sanatório para espíritas, é para médiuns. Médiuns e seguidores de Jesus. E a mediunidade não é uma característica dos espíritas. Não é. Não é uma faculdade que só os espíritas têm. E ninguém vira médium porque entra para a doutrina espírita. A mediunidade é inerente ao ser humano. Tanto faz você estar em qualquer segmento religioso, a mediunidade ela vai existir, porque todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Isso está na codificação, tá? Cada um com uma faculdade mediúnica diferente, ou algumas, ou como tia Eurípides, todas, né? Mas todos somos médiuns. Então, o Sanatório Esperança, ele trata todos esses companheiros, né? Que faliram em suas missões terrenas, seja em que campo for, né? E lá tem um departamentozinho separado para nós espíritas. Lá tem um serviço direcionado para os dirigentes de casa espírita. E dependendo do tipo de mediunidade, departamentos separados. Quem está sob a direção de Eurípides Barçanufo sabe o quanto ele é disciplinado com o trabalho. Então, não é como um hospital terreno.
É tudo muito bem feito e muito bem organizado. Então, nós estaremos, se Deus permitir, né, que nós ingressemos no Sanatório Esperança. A nossa esperança hoje é que a gente possa ingressar no Sanatório Esperança como colaboradores e não como pacientes. Tá difícil, né, gente? Não ser paciente, né? Tá difícil encontrar essa cura, mas não é impossível. Todos nós estamos nesse momento, principalmente nesse momento tão difícil da nossa humanidade, onde um planeta inteiro precisou adoecer para que a gente olhasse para o lado. Onde um vírus que só se enxerga através de um aparelho espiritual, um aparelho especial, onde um vírus tão miudinho conseguiu fazer um estrago tremendo. Num planeta inteiro. No planeta inteiro. Eurípides Barçanufo desencarnou na gripe espanhola, né? Em 1918, numa situação bem parecida, né? O planeta ficou num momento bastante parecido com o que nós estamos vivendo agora. Desencarnou trabalhando pelo próximo, fazendo tudo possível para atender cada irmão. E só parou quando perdeu realmente as forças físicas, né? Agora, nesse momento em que novamente nós vivemos a experiência de ter um planeta adoecido, mas hoje, muito mais conscientes da nossa responsabilidade, né, com o nosso próximo, né? Quando a gente hoje vive de novo essa situação, e já estamos muito melhor preparados para isso, porque sempre que alguém reclama, né, desse momento atual, eu vou até o Evangelho e lembro da frase que eu repito desde que conheci a doutrina espírita, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Temos sofrido muito com esse momento, mas temos aprendido tanto, né? Quanta coisa boa a gente tinha dentro da gente que a gente nem sabia que tinha. E graças a Deus a gente está podendo externar. A gente está podendo ser empático. Não na palavra, né? Empatia é uma palavra da moda. Mas a gente não está na moda, né? A gente quer realmente ser melhor a cada dia e estamos tendo essa oportunidade. Então, trouxemos essas reflexões acerca do Sanatório Esperança, de todo o trabalho que é feito na espiritualidade, de todos os companheiros que nós conhecemos aqui por nome, lemos a biografia, mas que não temos muita ideia do quanto eles continuam atuando e nos ajudando, porque se nesse hospital futuros psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas são preparados para reencarnar, é bênção que nós estamos recebendo. Se esse sanatório tem esse amor todo que recebe todos aqueles que faliram, independente da proporção, né? É a representação do amor de Eurípides e de Jesus por cada um de nós que estamos hoje aqui falando em nome da doutrina. E a gente lembra sempre da generosidade de Eurípides, que acolhe a todos indistintamente. E que é um exemplo para nós, como casa espírita, de abrirmos as portas da nossa casa espírita para receber todo aquele que chegar. E não importa de onde ele vem, como ele vem e para que ele vem. Para a gente só interessa saber que nós somos os maiores beneficiados quando estendemos a mão para o outro.
Eurípides é um espírito de muita elevação espiritual. Com certeza, habita planos mais altos, porque o sanatório Esperança ele está muito mais próximo da Terra. Né? Inclusive, na construção dele, segundo Hermance Dufour, ele tem o formato de um catavento, né? São 5 blocos, né? E 2 entradas, né? Uma ligada diretamente à Terra, para receber aqueles que desencarnam, né? Nessa condição. Então, tudo foi pensado por tio Eurípides para nos atender. E então, quando a gente fala da equipe dele, que nós falamos do doutor Inácio, da dona Maria Modesto, a gente vai lembrar também de mais 3 nomes que compõem o corpo diretor do Sanatório Esperança. É o professor Cícero Pereira, que foi presidente da União Espírita Mineira. Dr. Odilon Fernandes, espírita por religião, pesquisador, que se aprofundou nas áreas do conhecimento da mente humana. Estudou parapsicologia, psicologia experimental e vida extracorpórea. E Hermance Dufour, essa médium psicógrafa que trabalhou com Kardec, né? Na segunda edição do Livro dos Espíritos, ela foi uma das trabalhadoras ali com Kardec. Então, trazendo, né, para o conhecimento, né, da gente esses nomes, né, o que eles representam dentro da nossa, do segmento religioso que nós escolhemos, então a gente só pode ser gratidão, né? A gente só pode ser gratidão por pensar, por ter a certeza de que espíritos de muita luz velam por nós. Eurípides Barçanufo pediu que fosse colocado na entrada principal do Sanatório Esperança a frase: fora da caridade não há salvação. Né? E Chico diria que se fosse fora da doutrina espírita, fora do espiritismo não há salvação, ele não seria Chico Xavier, o espírita, né, um dos maiores exemplos para nós. Fora da caridade não há salvação, essa é a bandeira de Eurípides na entrada do Sanatório Esperança. Aqui, no nosso plano terreno e no plano espiritual, a presença de Eurípides é sentida. É sentida. Ele trabalha incansavelmente por todos nós. Incansavelmente. E eu tenho cá comigo que ele não perde a esperança de que a gente vai melhorar, não, sabe? Porque ele continua nos dando trabalho, né? Essa não é a receita dele. Quer melhorar? Vai trabalhar? Ele continua nos dando trabalho. Então, que esse exemplo, né, de amor, de dedicação, que Eurípides nos dá através do trabalho feito no sanatório, que esse exemplo possa realmente fazer parte das nossas reflexões diárias. E lembrando sempre que se a gente quer chegar até Jesus, nós temos um caminho a percorrer. Nada de pressa. Deus sabe do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Nada de pressa. Não precisa sair correndo, não. Não precisa fazer grandes obras. Faz hoje o que você puder. De melhor. Seja hoje alguém melhor. Siga esse exemplo que é tão próximo de nós. Eurípides estava ali, gente. Chico Xavier estava ali. Jesus está lá, né?
Então, vamos aproveitar o exemplo de Eurípides. Vamos trabalhar com Eurípides. Vamos ser sinceros com o nosso trabalho. Nenhum de nós precisa buscar a perfeição, porque isso nós vamos conseguir. Precisa buscar a perfeição. Nós vamos conseguir. Não tenha desespero, tenha fé e trabalhe. Então, fica aqui nesse nosso encontro, e eu não sei se eu atendi as expectativas da minha amiga Dora. Não sei se os companheiros que estão nos acompanhando puderam receber informações que tenham tocado o coração, mas eu deixo aqui o meu agradecimento, a minha alegria de poder ter falado um pouquinho, muito pouco. Eu sempre digo que é um rascunho falar de Eurípides Barçanufo em 50 minutos, diante do espírito que ele é. Então eu trouxe essas mal traçadas linhas, não é assim que se fala? Trouxe um pouquinho só, mas espero que tenha chegado no coração de cada irmão que está acompanhando esse trabalho e que a gente possa nos encontrarmos mais vezes, né? Se Deus quiser, presencialmente, em breve, para a gente conversar um pouquinho mais e saber o quanto já mudamos, o quanto já melhoramos desde aquele dia 26 de junho de 2021, né? Fica aqui meu agradecimento em nome da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos. Nós aqui agradecemos, e é claro que você superou as expectativas até daquilo que a gente queria com relação a Eurípides. Ele é muito presente em nossa casa, nós vamos ter a oportunidade de trocar algumas informações, muito presente no trabalho, graças a Deus, essa bênção. E você falou aí da Hermance Dufour, nós fazemos estudo das obras dela, nós estamos estudando agora Mereça Ser Feliz, que trata justamente dessa questão do Eurípides. Daí essa vontade da gente trazer para os nossos amigos, que muitos não conhecem ainda, algumas informações com relação a essa questão. Mas foi maravilhoso, tenha certeza disso. E se Deus quiser, quando tudo isso passar, a gente vai ter um momento, sim, de nos reunirmos, de nos visitarmos, de fazer uma programação com todos os trabalhadores presentes, o que, infelizmente, no momento não está sendo possível.